o hábito. Galera, seguinte, pergunta pra você. Você é do tipo que tem iniciativa, meiativa e fintiva? Ou você só começa e para? Ou você fica deixando para depois? Ou tudo que você pega, você é o cara da iniciativa, mas não tem acabativa? Fica com a gente, hoje nós vamos falar sobre essa questão da procrastinação, tá bom? Eu sou o Paulo, eu sou um filho amado de Deus e esse é o Sem Tabu. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Roberto, sou um filho amado de Deus. Hoje vamos falar sobre esse tema, para quem tem o hábito de deixar tudo para depois, para a última hora, fica com a gente e venha aprender sobre isso. Oi gente, meu nome é Melissa, sou uma filha amada de Deus e sejam bem-vindos a mais um quadro do Sem Tabu. Pastor, você procrastina, cara? Você é pastor, cara, sabe? Eu sou pastor, né? Então, eu tenho uma rotina, né? E, cara, o complicado pra mim é quando eu tenho que sair dessa rotina. Por exemplo, feriado. Semana passada teve o casamento do meu irmão. Ou então surge alguma coisa assim, alguém morreu e não falou que ia morrer, entendeu? Aí pegou de surpresa. Cara, essas coisas pra mim é a morte, entendeu? Porque quebra a minha sequência, quebra a minha rotina e aí fica complicado. Aí eu não... cara, a dificuldade, o esforço para eu voltar ao normal é muito complicado, tá? Em geral... eu evito procrastinar, tá? Mas tem coisa que eu falo assim, cara, isso não dá pra... isso aqui dá pra esperar, entendeu? Isso aqui eu posso fazer depois. O resultado é que toda vez que acontece isso, eu me dou mal, né? Eu tenho que me desdobrar depois, a coisa não sai da forma que eu gostaria de fazer. Mas eu diria hoje assim, eu já procrastinei muito, hoje eu evito. Eu evito porque eu sei que o fim é complicado. Muitas pessoas, inclusive eu no começo, eu confundia ou associava, muitas vezes, procrastinação com preguiça. E não necessariamente elas estão associadas. Porque tem pessoa que... procrastinar é o fato de você adiar uma tarefa que você julga ser chata, por exemplo. Aí tem pessoa que ela tem às vezes uma rotina e ela pega determinada atividade, deixa de lado e vai fazer outra coisa porque ela não quer fazer aquilo. Então, eu sou hiperativo. Uma tarefa, uma coisa assim que é rotineira e que é mesmice, vamos dizer assim, cara, aquilo me irrita de tal maneira e daqui a pouco eu vou fazer algo mais interessante, né? Eu vou fazer algo que é mais legal. Então, isso para mim é muito complicado. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter rotina. Por exemplo, o culto de domingo à noite, eu preparo na segunda-feira. Porque se eu não fizer aquilo na segunda, eu não vou fazer do restante da semana. Tá? Então, eu entendi assim, eu descobri que o melhor dia para eu focar no culto de domingo à noite é na segunda-feira. Então, Prioridade, né? Prioridade. Então, eu chego do trabalho na segunda-feira, vou para o escritório e saio de lá quando a mensagem está pronta, quando eu mando para vocês o roteiro do culto, né? Para escolher as músicas na terça-feira. Porque se eu não fizer isso, se eu falar assim, olha, eu vou deixar para depois, eu vou fazer no meio da semana, esquece, eu não vou fazer, não consigo, não dá, eu não consigo voltar para aquilo lá. Da mesma forma, acontece um fato simples que acontece. Eu levanto de manhã,
eu tenho aquele grupo lá do WhatsApp que eu mando as devocionais. Então, 6h30 eu levanto, pode ver ali que o horário dá entre 6h30 e 7 horas, né? Porque às vezes eu não faço isso em casa, eu levanto um pouco mais tarde. Aí quando eu chego no trabalho, que eu disparo de lá. E aí tem dia que tem pessoas que ligam para mim 1h da tarde, 2h, e falam assim, não recebi, né? Por quê? Porque se eu não fizer naquela hora, eu não faço mais. Tá? Então, é a rotina, cara. Eu tenho que ter rotina. Se eu não tiver rotina, esquece. Eu viajo e vou fazer outra coisa e não volto mais. Por isso que é bom se conhecer, né? Porque, por exemplo, você descobriu que segunda-feira é o dia que você consegue escrever o culto de domingo. Por exemplo, eu não sou muito produtiva de manhã. Eu gosto mais de fazer as coisas à noite. Tipo, de manhã eu tô com muita preguiça. Aí as pessoas se organizam de acordo com o horário, o dia que acordo com o que se conhece, né? Tipo, eu falei que muitas vezes não tá ligada, mas não é porque tem vezes que a preguiça não tá ligada à procrastinação que ela não tá, porque tem pessoa, inclusive eu tenho muitas vezes que eu procrastino por preguiça. Porque eu tenho que fazer alguma coisa, só que, cara, eu não quero fazer aquilo, eu quero... Aí que é foda, aí eu paro de fazer aquilo, eu não vou fazer aquilo pra ficar no ócio, aí eu acho que é a preguiça. Acho que a procrastinação leva à preguiça, leva você a não fazer nada. E no final você vai fazer muito mais coisas, porque você foi acumulando. E além de fazer mais coisas, não faz bem feito, né? Depois você comete uns erros assim que você fala, cara, não sei onde eu tava com a cabeça pra fazer isso. Erros assim... Cara, erros tontos, né? Erros bem... você não teria cometido, sabe? Isso, Porque às vezes você faz com pressa. Isso. Uma coisa que eu tenho notado... um exemplo prático do que aconteceu aqui. A gente... nós fizemos a campanha agora de missões para a gente mandar os cobertores lá para Piaí. E aí, então, tínhamos um prazo, certo? Quando começar o inverno, tinha todo um roteiro, todo um esquema que a gente ia captar os recursos, captar as ofertas, tudo. E o que aconteceu? A princípio, eu pus na minha cabeça o seguinte, nós vamos trabalhar isso aqui, então a gente tem tempo para fazer isso, então quando chegar em determinado momento eu começo a disparar. Bom, aí eu me conheço. Tá? Falei, cara, se isso acontecer depois, o negócio vai... Então deixa eu fazer o seguinte, já que tem que fazer, vamos fazer, o pessoal está precisando, vamos dar gás nesse negócio. Então dei gás, Qual foi o resultado? Que nós cumprimos a meta e mandamos os cobertores um mês antes do previsto, né? Um mês antes daquilo que era a meta. Então, por um lado, a gente poderia ter feito assim, cara, se a gente tivesse mandado na hora, de repente a gente teria mais, de repente, sei lá, de repente teria sido melhor. Ou de repente teria sido pior, ou de repente teria dado problema, né? Agora, nós mandamos antes, então... Aí o inverno foi mais intenso e chegou antes. Aí o cobertor chegou na hora que o inverno chegou. Nós teríamos, né, que igual no outro ano, que nós pegamos a van do Mauro, nós mesmos levamos. Então esse ano teve dificuldade. O Evanir foi viajar lá para a Turquia, sei lá onde ele foi. O Simval teve um outro problema, teve uma outra dificuldade, e eu tive dificuldade no trabalho, não pude sair. Mas aí estava tudo tão planejado que a empresa que vendeu entregou. Então, e olha que interessante, né? Mesmo correndo atrás disso tudo, a empresa pediu o CNPJ. Quando eu mandei o CNPJ, eu não me toquei que o CNPJ, não consultei, né? Que o endereço do CNPJ era de São Paulo e não de Apiaí.
E aí a mercadoria, ele foi entregar no endereço do CNPJ, em vez de entregar em Apiaí, entregou em São Paulo. Só que mesmo assim, deu tempo de pegar em São Paulo, levar. Então, foi o tempo hábil, tudo chegou a seu tempo, tudo foi a contento. Se tivéssemos deixado para a última hora, quer dizer, teria dado pau, né? De repente, o cobertor ia chegar quando não precisasse mais. Então, acho que é essa a questão, o se conhecer, né? Agir na proatividade. Eu acho que a questão de quem procrastina é que ele perde a capacidade de ser proativo. Ele sempre é reativo. É por isso que não sai bem feito, é por isso que só faz o trivial, né? Não cria expectativa. Eu acho isso. Cara, e eu gosto muito da proatividade. E legal é que o sábio, a pessoa sábia é aquela que vê os erros dos outros e aprende com eles, ou seja, não comete eles. E quando você se conhece, você sabe que você tem uma tendência errônea, se você persistir nisso, a sua cabeça vai te acusar. E se você persistir nisso, você está sendo insano, porque você está cometendo uma coisa que você sabe que não é certo. Então, alguém já disse, né, que quando você erra uma vez, você é humano, né? Agora, quando você persiste no erro, aí você é burro, né? Aí, quando você persiste no erro e espera dá certo. Que dê certo, então aí, Sim, cara, sei. vai se tratar, ou seja, deixa alguém te tratar, né? Porque você já não tem mais acordo. E tipo, o pessoal, eu vejo muita pessoa que leva a procrastinação como uma coisa, não leva a sério. Só que, cara, procrastinação tá ligada a tudo. A sua vida profissional, se você vai começar um novo projeto, se você vai atrás de um emprego, se você vai começar a estudar, não sei o que tem. A sua saúde, tipo, tem pessoa que deixa tudo pra depois e aí quando vai ver é tarde demais, tá com câncer, tá com diabetes, tá com colesterol alto, pressão arterial alta. Então, tipo, a espiritualidade, tem pessoa que deixa Deus pra depois, é a procrastinação. Eu ia falar justamente procrastinação, pessoa deixa as atividades da igreja pra depois, deixa Deus pra depois, pra última hora, Deus não é prioridade naquele momento. Cara, e você vê a procrastinação nesse sentido como um pecado? Claro. Além de ser essa insanidade, né? Então vamos lá. Se é pecado, aí vamos dizer assim, será que a Bíblia fala alguma coisa disso? A Bíblia diz assim, se você sabe o que você tem que fazer e não faz, isso é pecado. Pronto, matou, né? A gente pode aqui devagar, né? Pode teologizar esse negócio aí, pode radicalizar, nós podemos fazer o que a gente quiser, mas a Bíblia fala assim, se você sabe o que você tem que fazer e não faz, isso é pecado, você cometeu pecado, né? Então, se você sabe que você tem que ajudar o outro e aí você deixa para depois, isso é procrastinação, isso é pecado. Por quê? Porque, em geral, pode ser que eu faça mal feito, né? Como vamos dizer que na melhor das hipóteses é que eu deixo para a última hora e faço bem feito. Mas pode ser, e em geral acontece, é que eu deixo para a última hora e aquilo nunca vai ser feito. Tá? Então, eu nunca vou orar pelo outro, eu nunca vou ajudar o outro. Por quê? Porque eu vou deixando para depois e daqui a pouco aquilo, cara, não faz mais sentido para mim, eu nem sei mais por que eu ia fazer aquilo, né? E aí eu deixo para lá. Então, é pecado sim. Falando da espiritualidade, cara, isso hoje é dia, que dia que é hoje? 16? Hoje é dia 16, sábado, dia 16. Amanhã, domingo, dia 17, eu vou à noite pregar e vou falar sobre a eternidade. Tá? E vou falar sobre as decisões que você toma aqui vai determinar onde você vai passar a sua eternidade. Tá? E vou falar justamente, não vou falar do tema procrastinação, né? Mas vou falar dessa questão das pessoas que deixam tudo para depois. Eu deixo Deus para depois, tanto que a recomendação bíblica é busque em primeiro lugar o reino de Deus. É primeiro,
Não é depois, não é quando você tiver tempo, não é depois que você se aposentar, não é depois que você fizer aquilo que você acha que você vai poder curtir a sua vida. Não, é em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas aí vão ser acrescentadas. Eu acho assim, depois que você colocou Deus em primeiro lugar, aí você vai entender. Você falou do aprender, da mudança de mente, né? Eu gosto do termo a expansão da consciência, que é o arrependimento, que é a metanoia. Acho que essa semana a gente conversava sobre isso, né? Depois que a nossa mente é expandida, cara, é impossível voltar para depois, né? Então, o apóstolo Paulo fala assim, quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino, mas agora que eu cheguei a ser homem, as coisas de menino não convém mais. Então, quando eu era menino, cara, tinha que estudar. Não, vou largar lá, vou assistir televisão, sessão da tarde e não sei o quê. Isso é muito mais legal, né? Do que... Só que agora, cara, se é uma coisa que não combina mais, é assistir sessão da tarde, né? Agora, cara, eu tenho um monte de coisa para fazer, eu preciso focar no que eu tenho que fazer, aproveitar... Você falou de pecado, eu lembrei de algo e lembrei agora de novo. A Bíblia vai dizer assim... Aproveite todas as oportunidades e rima o tempo, né? Rimar não é fazer música, não é fazer funk, tá? É remir o tempo, é remir, né? Não é rimar o tempo, é remir o tempo. Ou seja, aproveitar aquele tempo com destreza, com carinho, entender que ele é precioso. Por quê? Porque além de ser precioso, ele passa e você não consegue pegar ele de novo. Mas assim, eu acho que é um erro que os pais cometem, eu não sou pai, então não posso falar com convicção isso, mas eu acho que é não ensinar, não dar nome para as coisas, mostrar para o filho que existe. Porque as crianças hoje, os adolescentes, passam a maior parte a juventude inteira, a infância inteira só brincando. Não tem responsabilidade, não sabe o que é procrastinação. E quando chega com 16, 17, 18 anos, não tem responsabilidade nenhuma, não quer nada da vida, procrastina tudo, ou não faz nada. Uhum. Então, acho que, nesse sentido, acho que os pais deveriam, pelo menos para as crianças, para os jovens que estão crescendo, dar responsabilidade e cobrar, para não ter essa procrastinação. Porque se você procrastina quando você é criança, quando você é jovem, você cria esse hábito, depois você vai estar procrastinando na vida, a espiritualidade, coisas mais importantes. Sim, totalmente. Quando a criança, a mãe manda catar o brinquedo do chão, a criança, depois eu cato. Aí a criança não cata, a mãe vai lá e cata. Aí depois quando cresce, chama a criança de preguiçosa. E é sutil, mas isso constrói dentro da criança que vai pro resto da vida. É uma construção. Totalmente. É uma construção, né? Essa questão é muito interessante, que o salmista não, o Salomão, né, quando ele escreve o Provérbios, ele vai falar assim, instrua a criança no caminho que ele deve andar. E ele vai envelhecer e não vai se desviar dele. Então, se eu ensino a criança sobre o evitar a procrastinação, fazer as coisas na hora certa, ter responsabilidade, pega o brinquedo, porque tudo isso é responsabilidade. Cara, se você não pegar, o brinquedo vai ficar aí. Se você não pegar e estragar, eu não vou te dar outro. Se pegar e estragar, além de não ter outro, você vai sofrer uma penalidade, né? Uma multa. Qual é a multa que o pai pode dar para o filho? Umas varadas. Né? A Bíblia fala assim, não esconda a vara do seu filho, para que se você fustigar ele, não é espancar, mas dá uma fustigada, assim, só uma chapada, assim, você vai livrar a alma dele do inferno. É muito interessante isso. Sim. Pode ser livrado do inferno de ser esquerdista, pode ser livrado do inferno de ser um cara que acha que o mundo tem que estar ao dispor dele. Tem que se adaptar a ele. Oi? O mundo tem que se adaptar a ele. Isso, Deus pode ser do inferno de achar que ele é a última bolachinha do pacote. Cara, tem N infernos. Ele não dá nada, ele só quer receber. Ele só quer receber, né? Então, tem N infernos que uma boa varada, quando ele é criança e larga o brinquedo lá de qualquer jeito, que ele pode ser livrado. Então, essa questão, né, do pai, ele não ensina o filho
E aí então cresce aquele adulto imaturo, aquele adulto infantil, né? O adulto infantilizado, vamos dizer assim. E aí... Ninguém aguenta ficar perto, né? Não, ó, eu tive uma experiência esses dias de uma pessoa que eu mandei uma mensagem profissional, fazendo uma pergunta que é pertinente ao meu trabalho. E a pessoa pergunta assim, mas por que você está me perguntando isso? Ué, estou perguntando isso porque é padrão eu perguntar isso, saber, né? Porque eu preciso passar essa informação para o outro departamento, encerrar o meu trabalho e dar o meu trabalho por concluído. Agora, para eu dar o meu trabalho por concluído, eu preciso passar essa informação. A pessoa liga, né, para uma outra pessoa, né, que meu patrão, e fala assim, cara, eu não gostei da forma como a pessoa falou comigo. Porque assim, eu me senti e não sei o quê. Cara, aí ontem eu fiz questão, cara, de fazer a conta. O ano que nós estamos, o ano que o cara nasceu, o cara tem 42 anos, cara. E mimimi desse jeito. Mimimi. Falou, cara, eu falei assim, ó, isso seria bonito assim, seria legal. E é com homem quem? ainda. Com ninguém. E é homem ainda. Homem. Então seria legal com alguém, mas não seria legal com ninguém. Por quê? Porque a gente tem que ser ensinado. Então a Bíblia vai falar. Eu ia falar isso e acabei fugindo do assunto. Que é assim, a Bíblia fala ensina a criança. Então muitas vezes nós achamos que nós estamos ensinando quando a gente está dizendo, olha, faça isso, não faça aquilo. Mas quando eu faço, eu falo assim, aliás, quando eu não falo nada, quando eu falo, pega o brinquedo, mas a criança não pega, eu vou lá e pego. Quando a criança quebra o brinquedo, aí eu vou lá e compro um novo. Quer dizer, eu estou ensinando também. Pior, eu estou ensinando o caminho que eu acho que ele deve andar e ele vai envelhecer um tonto e não vai se desviar desse caminho, porque ele vai achar que o mundo tem obrigação de fazer ele feliz. Esse é o cara que joga lixo na rua e não cata, esse é o cara que trata... Cara, né? Ontem eu saí eu com o George, né? Nós fomos andar de bike, depois paramos aqueles negócio de aparelho que tem na praça lá, né? Fazer exercício. Aí o Jorge pegou entrou no Zezinho Lanche, ela pegou 2 negócios de bala. E eu chupei as balas e fiquei com aquele negócio na mão. Aí eu falei, cara, se eu jogar esse negócio aqui, tinha lixo na rua. E se eu jogar isso aqui, ninguém nem vai ver, nem vai saber que sou eu. Cara, o que é dois negocinhos de bala, né? No meio de um monte, na rua, cara, no meio de um monte de gente. Vai fazer diferença. Não vai fazer diferença, né? Cara, mas é a questão da consciência. Eu aprendi que lixo você joga no lixo. E o meu lixo é responsável pela contaminação do planeta, por matar bicho, por não sei o quê. Aí entra aquilo, o que você faz quando ninguém vê você fazendo o que você tá fazendo. Cara, eu fiquei tão incomodado com aquilo, catei o negocinho, levei em casa, entrei e joguei em casa. Né? Pensou se todo mundo pensasse assim? Então, se você for no carro, eu não sei se eu tirei, mas se você for no carro agora, nós fomos ali na loja do Daniel, eu peguei um cafezinho. Você colocou o copinho ali no... Coloquei dentro do carro. Quer dizer, cara, eu não vou jogar no lixo, não vou jogar na rua. É um copinho só, tá bom? Eu jogo um copinho, você joga um pouquinho, os outros jogam um copinho. Quer dizer, a gente contamina o planeta. Mas a culpa não é minha, eu joguei só um copinho. Isso foi uma coisa que eu não aprendi a procrastinar. E eu até me lasco por isso, porque tem hora que eu sou meio esquecido. Não sei se vocês já perceberam isso. Acho que não dá pra perceber. Não dá pra perceber. Você não falar, obrigado que você falou. Eu coloco às vezes lixo no bolso, papel. Aí eu coloco a roupa na máquina. Cara, quando eu vou tirar a roupa da máquina, um monte de papel grudado, porque ficou no bolso. Cara, eu esqueço de tudo, cara. Aí eu falo com a minha mãe, às vezes minha mãe joga as coisas na rua. Não, mas todo mundo joga. Eu falei, fica nesse todo mundo aí pra senhora ver. Isso. Às vezes ela joga uma latinha. Eu falei, imagina 1000 pessoas jogam uma latinha na rua. Você joga, imagina 1000 jogando. A sujeira que não fica. Ainda bem que tem os caras lá da reciclagem que passa, né? Eles vão catando na rua. Mas é um pensamento ainda que pode ser um subterfúgio pra você procrastinar. Sim, mas eu não tô falando que eu jogo, mas tô falando que bom que tem eles pra catar. Então, mas... Mas, ó, esses caras esse cara aí que o pai foi lá e catou o brinquedo dele.
Acho que ele joga lixo na rua hoje porque ele sabe que vai ter alguém que vai pegar o lixo. Isso, porque tem o cara da reciclagem. Porque, graças a Deus, tem o cara da reciclagem. Gente, ele não tá com nada na rua. Eu só tô falando que bom que tem ele. Tem o cara que quer, que o cara que pega. Ai, vocês são muito chatos. A pandemia fez com que muita gente procrastinasse mesmo. Tipo o caso lá que eu contei pra vocês. A menina tava lá com pensamentos suicidas, querendo passar um dia com pessoas, aí a outra vai falar assim, estamos na pandemia, vamos fazer isso depois. E se depois não der tempo? Se depois a pessoa não tá aqui já, quis acabar com a vida dela? Então, cara, interessante, né? Você perguntou se eu procrastino. E a Melissa falou agora da pandemia. Então, tem algumas coisas, como você falou assim, cara, o que é prioridade, né? Então, eu pedi para fazer aquele cenário, né? Aquele negócio lá. E aquilo para mim é prioridade. Tem prioridade, mas não tem a prioridade. E aí então eu conversei com a Suzana, falei, Suzana, tem grana, libera, né, para fazer, o João fez o negócio. Cara, e desde que o João fez, eu falo assim, cara, eu preciso ir na Rimad comprar o negócio. Só que interessante que a Rimad é 2 quadras da minha casa. É verdade. Entendeu? 2 quadras da minha casa. Eu passo na frente da Rimad. Cara, eu fui na Rimad hoje. Fui lá hoje, falei, cara, eu tenho que ir na Rimad, cara, porque como pode? Eu passo na frente da Rimad, não paro na Rimad, né? Até porque eu preciso valorizar o serviço do João, né? Tem toda uma construção naquilo que a gente faz. Mas, por outro lado, pensando em pandemia, cara, que foi a época em que todo mundo tirou aí para... hashtag fica em casa, depois... Quando eu falo todo mundo, eu tô usando superlativo, né? Uhum. Que, vamos dizer assim, que a maioria entrou nessa aí. Hashtag fica em casa e tá... deixa eu retificar isso. O que foi mais veiculado foi isso, né? Então, porque foi muito veiculado, então a gente acha que é a maioria. De repente não foi a maioria, mas vamos dizer que foram os que fizeram barulho e que a mídia deu notícia desse negócio, fica em casa, tá? E aí, o que nós fizemos? Nesse período de tempo, cara, foi o período que nós mais trabalhamos, foi o período que a gente mais investiu, foi o período que a gente cresceu, período que a gente aprendeu, período que a gente... que esse programa nasceu. Esse programa, nasceu o outro, e aí todas essas questões aqui que a gente tem investido, isso aqui, cara, foi tudo investimento, foi tudo no momento que as pessoas falaram assim, agora não é hora de fazer nada, não dá para fazer nada, foi o momento que a gente mais fez, mais correu, mais foi para cima, né? Se você acessar aí os nossos vídeos, eu comecei essa semana, assim, eu estava tão em êxtase, né? Porque a transmissão ao vivo de quinta-feira, cara, foi tão top, eu achei tão top, que eu falei, cara, eu preciso... Eu não preciso esperar outras pessoas virem falar. Eu falei, eu mesmo vou pegar. Aí fui lá olhar no segundo vídeo que a gente fez, cara, aquele que a gente tava aparecendo, eu tava aparecendo o Papai Smurf, né? Aqui na frente, tudo azul, assim. Aí eu falei, cara do céu, olha que legal, cara, de sair do reino dos Smurfs e agora, né, tá com uma resolução. Querido, para quem não acompanha isso, assim, cara, a emoção que dá, igual eu vendo o culto de domingo à noite, a gravação que a gente fez de domingo à noite, e ainda, né, não tinha ainda a questão da gente melhorar ainda, como a gente vai melhorar a partir dessa semana, e já melhoramos a partir de quinta-feira. Eu consegui, no vídeo, ler o que estava sendo
passado na TV. Não, o engraçado é que nos primeiros vídeos que a gente fez, o desafio... Lembra quando a gente colocou a mesa aqui e ficou aquela televisão sua? Aquela TV gigantesca? A gente não conseguia ver o que estava escrito na tela. Isso. E a câmera pertinho da TV. A câmera pertinho a gente não via. E agora, no último domingo, cara, se você ver... É assim, é que eu fico tão fissurado nisso, cara, que eu fico caçando detalhe. Cara, o que melhorou? Olha, cara, tô vendo aquilo lá. Entendeu? E aí, lendo aquilo. Então, queridos, é assim, ó. Imagina se a gente tivesse procrastinado. Imagina se a gente tivesse nos entregado, tivéssemos entregue para essa questão, realmente não dá, realmente é difícil, realmente, todo mundo tá fazendo, né? Então, esse negócio da procrastinação é do diabo, não é de Deus, é pecado, é fatal, é mortal e abaixo a procrastinação. # sem procrastinação. Verdade, né? A gente chegou a pandemia, né? Todo mundo parou. E ao invés de a gente parar, a gente fez um monte de coisa. A gente evoluiu muito. Então, pessoal, agora não, mas como que vocês conseguiram? Como? Como conseguiram, né? A gente não desistiu. Não tem a música lá, não para, não para, não sorte. para, não, né? Não para, não. Essa aí foi a nossa teologia. Cara, né? quantos domingos putaço aqui porque não tava nada funcionando. Né? É? Agora, né? Imagina hoje, né? Ansioso para estrear brinquedo novo e aí o negócio não funciona. Cara do céu. E aí, aí você percebe que foi um cabo que não tá funcionando direito. Trocou 30 microfones, era um cabo. Um cabo, né? Então, mas olha só. E a gente vê assim que a gente não pode parar. Não podemos parar, né? Se você... Engraçado, rapidinho, vou te cortar, porque se você for mais a fundo nisso, seria como procrastinar o ID de Jesus, de entregar a palavra. Sim. Porque quando coisa da pandemia, tipo, fica todo mundo em casa. Se você ficar em casa, como que o pessoal vai receber a palavra, a gente alcançou tanto lugar. Aí a gente fez isso buscando alcançar, seria como procrastinar a ordem de Jesus. Olha que interessante. A gente começou a pandemia. Nossa igreja é pequena. Ao invés dela crescer, ela diminuiu. Verdade. Né? Simone, Neto, Larissa e Luna foram embora. 4, numa pancada só. Né? O duro da nossa igreja é que quando sai um monte. Né? Aí esvazia. É igual no começo do mundo. Né? Tinha 4 pessoas, um matou o outro, matou 25%. Ficou 2. É mais ou menos o que acontece na nossa igreja. O 3, na verdade. Então, é mais ou menos o que acontece na nossa igreja. Cara, em percentual sai um monte. E aí, ainda nessa questão, né, o Neto, a Simone mudaram. A gente tem pessoas que realmente pararam de vir e não dão notícias, né? Nem responde aquilo que a gente pergunta. Tem tudo isso. Só que aí vem a pandemia, então a gente não pode se conectar, não pode abrir as portas, não pode chamar as pessoas, a lei proíbe tudo. Só que aí na pandemia a gente fala assim, vamos transmitir o culto? Vamos. Aí alguém olha e fala assim, cara, você vai transmitir o culto, vai investir nesses negócios, para quê? Numa igreja pequena, numa igreja de bairro, num bairro que as pessoas geralmente não costumam acessar, não costumam ter acesso. E aí, eu creio que por direção de Deus, nós não paramos, nós encaramos o desafio, entendemos a crise como oportunidade. Tá? Não, e vamos concordar que o que essa pessoa falou faz sentido. Sim. Porque geralmente você vê igreja grande fazendo essas coisas com esses equipamentos. Isso. E aí nós usamos a crise como uma oportunidade. O nosso foco era Jesus, o que nós queríamos era proclamar Jesus e nós entendemos que não podíamos parar de anunciar Jesus. Essa foi a questão. E aí, enfiamos a cara e fomos para cima. Bom, qual é o resultado? Precisamos criar um meio de comunicação para divulgar isso.
Cara, no Facebook tem quase 1000 inscritos, certo? E no YouTube, que nós começamos depois, tem quase 300. E aí? Nossa igreja cresceu ou diminuiu? Entendeu? Então, ganhamos mais notoriedade, ganhamos mais publicidade, né? Os membros da igreja são pessoas, a igreja cresce, não é porque ela tem um templo grandão, a igreja cresce a partir do quê? A partir da influência dos membros na sociedade. Não, engraçado, né? O cara, aquele dia lá, o cara me ligou, falou, não, eu tô vindo de Minas Gerais, só a trabalho, eu tava procurando uma igreja pra esse final de semana, eu vi a sua aqui no Google. Ela falou, pode ir nela? Eu falei, pode? Ele falou, cara, foi 19 horas, o cara aqui naquele dia. Isso, então, assim, cara, eu vi sua igreja no Google, aí o rapaz veio aqui domingo, né, falou pra Carol, assisti vocês, aquele programa tal, assisti não sei quantas vezes. A pessoa agora, tava com a Melissa, né, lá, ela falou assim, você é do programa, eu assisto você, né, então, quer dizer, a influência, cara, a influência, as pessoas começam a falar, você, não sei o quê, então, eu assisto, eu vejo, quer dizer, quando a gente começa a ouvir essas coisas, a gente está sabendo que a nossa igreja está avançando, a nossa igreja está fazendo o que tinha que fazer. Agora, outra coisa importante, o papel da igreja, o meu papel como pastor, é formar pessoas, tá? Preparar pessoas para o trabalho cristão. O meu trabalho não é fazer as coisas. O meu trabalho é preparar pessoas. Agora, olha só. Nesse período que nós... Assim, no tempo que eu estou aqui, eu prego, eu ensino, canto e tá. É óbvio, a igreja cresceu? Cresceu. Mas e agora, nesse tempo? Que vocês têm a oportunidade de estar diante das câmeras, fazer perguntas, de dar a sua opinião, de olhar o mundo de uma outra forma. Aí o George está ali no som, sonoplastia, imagem, transmissão, tecnologia, a Rayane correndo atrás de luz e não sei o que, e de som também a mesma coisa, e aí motiva o George, inclusive, a estudar o negócio aí de multimídia que ele estuda. Querido, olha a guinada, a mudança que deu na atitude, na cabeça, na postura de todo mundo. Agora, e se a gente tivesse falado assim, não, depois a gente faz. Todo mundo parou, vamos parar também. Vamos fechar também. Deus me livre disso, né? Deus me livre da procrastinação. Deus nos livre da procrastinação, né? Vamos, com fé, encarar aí a dificuldade, encarar a problemática e encarar os desafios, né? E avançar. Cara, e a chave para você conquistar tudo o que você quer, tanto espiritualmente quanto profissionalmente, é não procrastinar, cara. Né? Acho que é a chave. A Bíblia diz assim, Jesus está na porta e está batendo. Hoje. Há uma canção que eu gosto muito, a gente não canta, né? Lá do cantor cristão, mas que diz assim, ele é uma mensagem muito reflexiva. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte? O que você vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. E ele começa dizendo assim, ao findar o labor desta vida, né? Ou seja, ao findar o trabalho, tudo que você faz dessa vida, quando a morte ao seu lado chegar, e a morte vai chegar, né? Você falou da sua tia. Cara, 2 infartos, no segundo ela não aguentou. E eu vi ela semana passada, bem. Viu ela semana passada, bem. Né? E a semana bem morta. Né? Então,
Cara, A Bíblia diz, ó, foi mesmo. quando a morte ao seu lado chegar, que destino há de ter a sua alma? Nossa. Qual será no futuro o seu lar? Meu amigo, a escolha é hoje. E o que você vai fazer com essa escolha? Qual é a sua oportunidade de hoje? Você vai deixar para amanhã? Jesus está falando, olha, vinde a mim hoje, você que está cansado, sobrecarregado, oprimido, né? Aí você fala assim, não, hoje eu tomo ovo. Aí você fala assim, mas quem morre é velho. Aí a gente viu aqui em Leme, 2 meninos, um de 14, outro de 16 anos, que teve infarto, cara, fulminante. Infarto com 14 anos. 14 anos, 16 anos, infarto, cara. Onde que esse cara achava que ia morrer? De infarto. Não, é loucura. Então, cara, não deixe para amanhã. Não deixe. Cara, só para encerrar, engraçado, né, que quando você para aprofundar, para ver a procrastinação, é tudo relacionado ao vício pelo prazer. Porque quando você deixa uma coisa chata de lado, você está buscando e fazendo uma coisa que te dá mais prazer. Ou seja, você está antecipando um prazer que não vai te agregar em nada para deixar de fazer uma coisa que você considera chata. E uma coisa chata que depois pode te dar prazer, né? Um prazer futuro. Sim. Porque, tipo, o prazer de você conquistar o que você quer, o prazer de você terminar uma tarefa. Pessoal, você tá o prazer trocando de morar eternamente com Deus? você tá trocando um prazer futuro por um prazer imediato. Né? Imagina o prazer de morar eternamente com Deus. Eu falo, não, cara, mas agora... O prazer agora é melhor. Eu procuro Deus depois. Procurar Deus depois, você, né? A pessoa... A Bíblia fala, ó, procure ao Senhor, né? Vá ao Senhor enquanto se pode achar. Invoca agora, enquanto Ele está perto. Então, essa recomendação bíblica não vem lá com a palavra evite a procrastinação, mas está dizendo toma uma atitude agora, faça algo agora, faça o que você tem que fazer agora, né? Entendendo que no final, né, vamos dizer assim, que a procrastinação, ela nem é tanto uma procrastinação. Cara, sabe que pensando agora, eu acho que procrastinação não existe. Cara, eu vejo ela como uma droga, cara. Sabe que pensando agora, eu acho que a procrastinação não existe. O que existe é inversão de prioridade. Né? Ou eu determino qual é a prioridade e coloco, de repente, o que é secundário como prioritário. E aí, então, é por isso que eu procrastino, porque, na verdade, eu não procrastinei, eu só inverti. Cara, agora eu não quero laborar para conseguir alguma coisa, eu quero desfrutar agora do que eu não exatamente, você parar para pensar isso mesmo. Né? Cara, esse programa faz a gente viajar demais. Eu já viajo pouco, né? Só faltava a gente fazer que nem o Rasta e trazer uns cachimbos, cara. Isso. É muito da hora, né? Eu acho que é isso. Uma maconha. Só não falar tudo que ele fala, né? Não, pode falar tudo que ele fala. Não, só não usar os mesmos verbetes que ele usa, entendeu? Usar o verbete das 2 tribos lá. Isso. Né? Só não pode usar os verbetes que ele usa. Sacou, né? O Jorge entendeu. Valeu, galera. Eu acho que é isso. Eu acho que não esgotamos tudo, mas passamos aquilo que a gente queria, pelo menos, fomentar você a pensar sobre. Tá bom? Deus te abençoe. Amém. Tchau, tchau. Tchau.